E hoje a gente vai falar sobre não estou feliz no meu relacionamento, o que faço? Então hoje nesse tema estou aqui para ajudar todo mundo a entender o que a gente faz quando a gente não está feliz na relação. Pois é, então o que é não estar feliz no relacionamento? Primeiro vamos conversar sobre isso porque parece uma coisa simples, mas muitas vezes as pessoas não têm nem noção que não estão felizes. As pessoas nem têm noção do que é estar feliz numa relação. Algumas têm, outras não. Então, o que para você seria estar feliz numa relação? Quando você está feliz numa relação, você se sente em paz com aquele relacionamento, você se sente realizado, você sente que as coisas estão no lugar. Você consegue, sabe qual é aquela sensação de dormir, colocar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo? Pois é, eu só vivi isso depois de muitos anos. E eu sei o que é colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem ficar pensando em tantas coisas que a gente pode estar vivendo, tantas inseguranças e tantas coisas que a gente pode viver na relação. Então, estar feliz no relacionamento é quando você consegue entender que aquela pessoa encaixa com você. Aquela pessoa combina com você. Aquela pessoa caminha junto com você. Não necessariamente em todas as áreas da sua vida, vocês não precisam fazer tudo junto, mas a sensação de que vocês estão caminhando lado a lado, que vocês falam a mesma língua, que vocês se compreendem, que vocês conseguem fazer trocas profundas de amor, de olhar, de conversa. E às vezes, sabe, e eu assim falo do fundo do meu coração para vocês, às vezes a gente acha que a gente está exigindo demais. Eu já pensei isso, mas não só eu. Muitas pacientes e alunas falam isso para mim. Hoje mesmo eu ouvi isso de uma paciente que eu atendi de manhã. Ela falou para mim assim: Fran, será que eu não estou exigindo demais? Porque eu falei para ela, vamos lá, vamos trabalhar os critérios para você atrair alguém de valor para você. E aí eu falei para ela assim: atrair alguém de valor para você não significa que as outras pessoas não tenham valor, mas que para você atrair alguém de valor para você, tem que ter critérios que combinem com quem você é. E todo mundo tem as pessoas de valor que se encaixam com quem você é. A questão é que a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de não encontrar alguém. A gente fica pensando naquelas partes que a gente pode perder. E aí, por medo de perder, a gente não segue adiante. E eu sei quanto é desafiador esse tal de medo de perder, quanto que ele paralisa a gente. O medo de perder faz com que a gente não siga e nem evolua dentro da nossa própria vida. Porque tem pessoas que pensam assim, e isso eu já ouvi, tá? Eu já ouvi pessoas me dizendo isso: Fran, se eu evoluir muito, o meu marido vai ficar muito diferente de mim, eu vou ficar muito diferente dele e a gente vai acabar o relacionamento. Então, eu recuo a minha evolução espiritual, eu recuo o meu autoconhecimento, a desenvolver a minha força, a minha feminilidade, a minha sensualidade, meu empoderamento como mulher, por medo do outro ficar muito diferente de mim e sair, simplesmente se afastar de mim. Então eu tenho medo da solidão, eu tenho medo do desencontro, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de perder aquilo que eu conquistei. E por causa disso, nós nos tornamos mendigos do amor. E eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando, mas ser mendigo do amor é aceitar o resto, ou aceitar qualquer coisa, ou aceitar o que sobra, ou aceitar pequenos momentos de alegria, ou aceitar momentos de amor, coisas que você acha que são importantes para você e você se fixa ali. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela disse assim para mim, ela me contava que
o namorado que ela tava morando. Então, tipo, era um namorido, assim, tipo, eles não tinham casado, eles não tinham firmado que ela ia morar com ele sempre, mas ela tava passando, tipo, um grande período na casa dele. E, e ele cuspia nela. Só pra vocês terem uma ideia de como que era o relacionamento deles. Ele, quando ela comia alguma coisa, ele mandava ela comprar de novo. Quando ela comia algo na geladeira que ele tinha comprado, ela mandava ele comprar de novo. Quando ele chegava do trabalho e ela estava assistindo algum filme, ele ia lá e trocava para o canal que ele queria sem pedir licença. Ele, pelo que ela me dizia, ele tinha um comportamento muito agressivo e desrespeitoso com ela. E ainda assim ela estava com ele. E eu perguntava para ela: por que você está com ele? E ela falou assim para mim: porque quando a gente dorme, ele me abraça de uma forma tão gostosa que me faz me sentir tão bem, tão protegida, tão amada. Esse é o único momento bom na nossa vida. Mas nem todas as noites ele dormia com ela agarradinho, óbvio. Vocês podem imaginar como era o dia a dia deles. E eu disse pra ela: isso é o que sustenta a relação de vocês? Ela falou: eu tenho medo de perder isso e perder tudo. E eu perguntei pra ela: qual é o tudo? E ela disse: eu não sei. É uma sensação de que eu vou ficar sozinha. Eu já tô com ele. De alguma forma ele me protege. De alguma forma eu me sinto protegida do lado dele. Então eu tenho medo de sair dessa relação. Imagina que ele chegou a agredir ela quase de uma forma física, mas chegou a empurrar, essas coisas assim. Isso é uma agressão física. E mesmo assim ela estava nesse relacionamento. E aí eu pergunto pra vocês: por que a gente faz isso com a gente? Por quê? Por que que nós nos mantemos em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que nos machucam, em relacionamentos que fazem com que a gente se sinta um mendigo, às vezes até um lixo, uma pessoa pequena? E muitas vezes é porque a gente tem medo, a gente não enxerga o nosso valor. E enxergar o nosso valor está na base de todo relacionamento feliz. Porque pode ser que você não passe por um caso tão extremo desse que eu contei. Mas eu contei pra vocês esse caso para vocês entenderem como é sério quando a gente não entende o nosso valor. Como a gente chega no limite tão máximo, o limite tão máximo de humilhação mesmo, de desrespeito, de não ter uma relação feliz, e ainda assim a gente tem medo de seguir adiante. Você sabe que essa pessoa em especial, a história dela é que a mãe não dava valor a ela. E ela tinha muitos conflitos com os pais. Então, naturalmente, se você for olhar a sua infância, você vai ver que tem coisas lá que você acreditou ser verdade. As coisas que você pode ter ouvido da sua mãe, as coisas que você pode ter ouvido do seu pai, às vezes nem por mal, mas, por exemplo, quando eu era pequena, eu sempre tive um comportamento, uma natureza mais lenta do que a minha mãe e a minha irmã e o meu pai, que são 3 arianos. Eles trabalham. E eu sempre tive a infância toda minha, foi com muitas questões espirituais. Então eu tive muitas experiências espirituais, então eu não entendia o que era aquilo, eu passava mal, eu saía fora do corpo, enfim, eu tinha muitas experiências espirituais, isso me cansava muito. Além de que eu já tenho uma natureza mais devagar em relação a eles, mas eu chamo de natureza tranquila. Então, eu lembro que eu me sentia preguiçosa, eu me sentia menor, porque enquanto a minha mãe e a minha irmã nunca cansavam, nunca. Até hoje, minha mãe tem 72 anos, 70. Minha mãe tem 70 anos, mais ou menos, por aí. Até hoje, ela não para. Até hoje, ela tem uma energia impressionante. Mas ela é essa natureza, a minha irmã é igual a ela.
A minha irmã não para, tem uma energia muito forte. Eu tenho uma energia diferente. Eu preciso descansar. Porque eu tô em atividade em outros planos. E cada corpo, cada ser, cada estrutura tem a sua própria natureza. Cada flor, né? Uma rosa, um jasmim, um girassol, cada flor, ele tem a sua estrutura. E essa estrutura tem que ser respeitada. O verão, o inverno tem a sua estrutura e precisa ser respeitada. Então você tem que identificar qual é a sua estrutura e respeitar essa estrutura. Às vezes a gente quer copiar a estrutura do relacionamento do outro, ou da mãe, ou de alguém que funciona, que fazia daquela forma. E você copiar a estrutura de uma outra relação pode ser que seja o caos para você. Porque você tem que encontrar o seu formato de amar. Você tem que encontrar o que te faz feliz. E o que te faz feliz é individual, porque você é um ser único no universo. Nunca vai existir uma mulher como você, nunca, nunca, nunca. Nunca, em toda a história da existência, nunca vai ter ninguém com o seu DNA, com a sua forma de pensar, com a sua forma de sentir. Então, quando a gente tenta se comparar ao outro, ao relacionamento do outro, a gente está construindo caos na nossa vida. A gente está construindo frustração, a gente está construindo tristeza, a sensação de fracasso. E isso causa na gente uma sensação de não ser suficiente, uma sensação de ser inferior, uma sensação de que eu tenho que deixar de ser quem eu sou para ser o que funciona. E o que funciona é diferente de mim. Olha só, o que funciona é aquilo, aquilo, aquilo. Então eu tenho que deixar de ser quem eu sou para ser o que eu não sou. E nesse momento a gente se perde completamente da gente. Quando a gente se perde da gente, a gente se perde da nossa força, da nossa autoestima, porque a gente passa a dizer, eu não sirvo, eu não sou o suficiente, eu tenho que ser outra coisa, então eu deixo de amar o que eu sou, eu deixo de aceitar o que eu sou. E quando eu faço isso, eu perco a minha identidade, a minha integridade, o meu alto valor e o respeito por mim mesmo. E se eu perdi isso, mas isso é importante para eu viver, é uma sede, é uma coisa que vem, a gente precisa encontrar o nosso lugar. A gente precisa entender quem a gente é, porque isso é um comando da nossa alma, tipo assim, é uma sede interna que a gente tem de entender quem a gente é. Mas se a gente não consegue fazer isso por nós, a gente vai pedir para que o outro faça. Já que eu não sei quem eu sou, me fala quem eu sou. Já que o que eu sou não é suficiente, me fala o que eu tenho que ser para ser suficiente. Já que isso aqui não funciona, me mostra o que funciona. E aí a gente passa a ser pedacinhos de várias coisas. Pedacinho da mãe, pedacinho do pai, pedacinho do irmão, da irmã, do professor da sala, da escolinha, dos amigos, da mídia. A mídia interfere muito, tá? A gente passa a ser pedaço do que cada pessoa vai falando pra gente ver se a gente se sente mais segura. Porque a gente precisa o nosso sistema inconsciente precisa sentir a sensação de pertencimento, pertencer a um grupo, a uma tribo, uma família, um relacionamento. A gente precisa ter essa sensação de pertencimento para entender, então, a nossa identidade. De onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou. Por isso que muitas pessoas, quando descobrem, tem uma família estruturada, tem um pai, tem uma mãe que ama, e chega na adolescência e descobre que é adotado. Não mudou nada. Ela continua tendo aquele pai, aquela mãe, toda a estrutura, as pessoas que dão sustentação emocional, que amam, que acolhem. Mas o psíquico e o emocional fica um buraco vazio. Então eu não sou o que eu pensava ser. Eu não sou seu filho e sua filha. Quem eu sou? A pessoa abre um buraco emocional. Porque a sensação de não saber de onde veio e traz a sensação de não pertencer, de não saber exatamente o que você deve fazer. E isso é uma ferida muito grande, então a gente tenta pertencer de todas as formas. E isso faz com que a gente perca a nossa identidade.
E isso faz com que a gente crie caos na humanidade. As pessoas não sabem quem são. As pessoas acham que... Nós achamos, né? Nós achamos que nós somos o ego. É como assim... Se eu perguntar pra você, Edileuza, Patrícia... se eu perguntar pra você, Francilene, Jana, Carol, Tina, Ticiana, Tassiana, quem é você? É sério. Imagina que eu tô perguntando pra você agora. Quem é você? Se eu perguntar pra você, Gleice, se eu perguntar pra você, Rosa, quem é você? Escreve pra mim. Escreve pra mim aí no chat de todos os lugares que aqui a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook. Quem é você? Qual é a primeira coisa? Agora, eu não quero que você responda o que eu quero ouvir, não. Eu não quero que você responda o que você pensa na sua filosofia. Eu quero que você diga o que você acha. O que é você? Quem é você? A gente não sabe. A gente não sabe quem a gente é. Parte da gente acha, algumas pessoas, e principalmente as pessoas que me acompanham, a Fran fala que eu sou centelha divina, que eu sou parte de Deus. Oh, minha linda. Acolhe o seu coração. Então, Tassiana fala, eu já fui muita coisa, hoje eu já não sei quem eu sou. E Gleice fala, eu me perdi no meu caminhar. Linda você. Então, quem é você? A gente não sabe quem a gente é. Por isso a gente fica tateando, a gente fica tentando entender e encontrar esse lugar. E isso interfere absolutamente dentro do nosso relacionamento. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou ser o que na minha relação? Uma hora eu vou ser triste, uma hora eu vou impor, uma hora eu vou ser agressivo, uma hora eu vou ser subserviente, uma hora eu vou dizer sim a tudo, uma hora eu vou dizer não a tudo, uma hora... Sabe igual aquela mãe de primeira viagem que fica sem saber o que fazer com aquele filho porque não tem experiência, não tem a certeza. Então eu não sei quem eu sou. O que eu faço? Eu pergunto para o outro e é muito mais simples. O outro diz assim, você é feia. Ah, ok, eu sou feia. Aí o outro fala, não, você é bonita. Então às vezes eu sou feia, às vezes eu sou bonita. Aí a pessoa fala, não, você é muito tímida, você não fala você não consegue se expressar. Tá, então eu sou feia, eu sou bonita e eu não consigo me expressar. Aí a sua mãe na infância falou assim, não, você é preguiçosa. A sua irmã que faz tudo, você fica aí, de moleza. Ok, então às vezes eu sou feia, às vezes eu sou bonita, eu não sei expressar e eu sou preguiçosa. Você vai compondo o que as pessoas disseram como sendo você. E aí você fala, eu sou, tipo assim, mulher, eu sou Francine, eu sou filha de fulana e fulano, eu sou irmã de fulano, eu pertenço a essa família, então eu sou essa família. Se eu sou essa família, eu tenho que copiar algo dessa família para ser essa família. Então, sem perceber, eu copio algo da minha mãe, algo do meu pai, algo da minha irmã, algo do meu irmão, algo da minha família. Eu vou copiar, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não aprove, eu vou copiar porque é uma sensação, um comando de pertencimento. Se eu pertenço, eu tenho que ser algo igual. E aí, o formato de amar dos meus pais é um formato que não funciona para mim nem 1%, nem 0,1% não funciona para mim. Mas eu vou copiar, porque eu preciso pertencer a alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa ruim. Eu não estou falando que os nossos pais são ruins, mas eu estou falando do formato que não funciona pra gente. Então, eu preciso copiar mesmo algo que seja ruim pra mim, porque eu preciso copiar alguma coisa para existir, para pertencer, para me entender, para me compreender. Então, eu passo e eu passo a copiar e eu ligo o piloto automático. Eu passo a não perceber o que eu estou fazendo. E se eu começar a me auto-observar, eu vou ver questões parecidas com meu pai, questões parecidas com minha mãe em outras áreas, questões parecidas com meus irmãos em outras áreas. Eu posso pegar isso e ver. Uma das coisas que eu copiei da minha mãe
essa coisa de trabalhar da minha forma, no meu ritmo, eu trabalho. Eu já fiz em mim algumas sessões para liberar o excesso de precisar trabalhar. E quando eu vejo, tá eu de novo trabalhando. E aí eu tenho que fazer mais sessões dentro de mim. Sessões que eu falo são sessões de Theta Healing, que eu trabalho em mim mesmo, ou às vezes eu peço ajuda para outra pessoa trabalhar em mim, para liberar as crenças. O que são crenças? É aquilo que eu acredito ser verdade. Então eu preciso liberar as verdades que eu absorvi como verdades absolutas, porque o que eu acredito ser verdade vai mandar na minha mente, nas minhas emoções. Então eu preciso soltar aquilo que eu acredito como verdade para encontrar uma outra verdade. E aí está o ponto. Como eu não sei quem eu sou, eu entrego isso para o outro. E como o outro me diz quem eu sou, é mais fácil para mim. Eu não preciso fazer esse esforço de mergulhar e de fazer esse movimento de me encontrar, de me acolher, de me amar, de me transformar naquilo, né? Tirar as questões do meu pai, da minha mãe, da minha família, daquilo que não encaixa com a minha essência. E eu preciso encontrar então essa essência. E isso é uma jornada. E as pessoas têm preguiça, né? A gente tem preguiça. A gente tem preguiça de fazer a jornada interna de autoconhecimento. Mas sem essa jornada interna de autoconhecimento, a gente não dá conta de ter um relacionamento dos sonhos que a gente quer. Porque a jornada de encontrar uma alma gêmea é a jornada de encontrar a si mesmo. E ser com integridade, encontrar e ser com integridade quem você é. Os maiores milagres da gente é saber e ser quem a gente é. É encontrar e ser fiel a quem a gente é. Sim, eu entendo isso. Meu esposo faz a mesma coisa que o pai dele, mesmo ele não concordando. Exatamente, pois é. Então isso acontece não só com o nosso esposo, acontece com a gente também, acontece com todo mundo, de alguma forma, em algum nível. Então, aí eu atendi uma pessoa hoje que tá, como eu falei pra vocês, e ela disse assim: Fran, eu tô muito tempo sozinha, eu tô sozinha há algum tempo, e tem uma pessoa que está me cortejando, e ele tá me cortejando e me rondando, e assim, as pessoas já me disseram que ele não tem nada a ver comigo, em nenhum aspecto. Ele é a forma dele pensar, o nível intelectual dele, os hábitos dele, a forma dele ser é completamente diferente da minha forma. Mas a gente se dá bem, a gente conversa, porque a gente é amigo de praia. Amigo de praia. A gente conversa, a gente dá risada. E eu tô começando a pensar na hipótese de estar com ele, porque ele falou assim: poxa, a gente é amigo durante tanto tempo, eles são amigos há 9 anos. Amigos há 9 anos. A gente é amigo há tanto tempo e, poxa, eu tô sozinho, você tá sozinho. Quem sabe a gente pode tentar um relacionamento e dar certo? Quem sabe? Né? Eu já tô com tantos anos, você tá com tantos anos. Que tal a gente tentar? E aí ela tava tendendo a dizer sim. E eu perguntei pra ela: ele tem os critérios que você escolheria para estar com você? Ela falou: não tem. O que você está fazendo com você então? Mas Fran, eu tô carente. E aí eu quero trazer essa expressão aqui pra vocês. Eu estou carente. O que é carência? Você sabe o que é carência? Carência é querer algo que você não tem. É uma carência, né? Você não tem algo que você gostaria de ter. Então você se sente carente daquilo. Ah, eu tenho carência de vitamina A. É porque o meu corpo não tem vitamina A ou tem uma quantidade muito pequena de vitamina A. Eu tenho carência de vitamina D. Eu tenho carência de cálcio nos meus ossos. Eu tenho osteopenia, osteoporose. Ou seja, está faltando uma quantidade específica para eu estar em equilíbrio, em harmonia no meu sistema físico.
Carência psíquica. Eu tenho carência de paciência, eu tenho carência de quietude, eu tenho carência de conexão divina. Então está me faltando conexão divina apropriada, está me faltando uma quietude apropriada. Carência é algo que falta para que você esteja no seu equilíbrio naquela área. Eu tenho carência emocional. Então tem algumas coisas dentro do meu contexto emocional que está me faltando. Então você pode perguntar, você tem carência emocional de quê? Eu tenho carência emocional de ser escutada, de ser ouvida, de ser compreendida, de ter uma pessoa que me abrace, uma pessoa que eu possa sorrir junto, uma pessoa que eu possa compartilhar o meu dia, ou chegar do trabalho possa conversar, uma pessoa que seja meu amigo, meu amante, meu esposo, uma pessoa que construa uma família comigo. Eu tenho carência, eu tenho uma necessidade, eu sinto falta disso. E aí o que eu faço? É como uma pessoa com muita fome. Quando uma pessoa tem muita fome, ela come qualquer coisa que está na frente dela. Mesmo que esteja sem sal, ou que esteja salgado demais, mesmo que seja algo que ela não goste muito, ela vai comer. Porque ela, dependendo do nível da carência, ela não vai escolher. Ela simplesmente vai comer. Se eu tenho muita carência psíquica de conexão com Deus, eu vou acreditar em qualquer pessoa que me fale que aquele caminho vai me conectar com Deus. Se eu tenho muita fome, muita carência, muito desespero de me conectar com Deus, eu vou acreditar nas pessoas que me falam, olha, por aqui, vai por aqui, que você vai se conectar com Deus e você vai acabar indo. É a mesma coisa da carência emocional. Se você tem uma carência emocional alta, mesmo dentro da relação, porque às vezes dentro da relação casada há muitos anos a pessoa tem carência de carinho. Porque muitas pessoas vivem um relacionamento e dentro dele vive uma solidão. E aí quando você tem carência dentro da relação ou fora da relação, você fica com fome de afeto. Quando você tem fome de afeto, é como você se transforma num mendigo de afeto. Você quer, por favor, pelo amor de Deus, que alguém olhe para você. Por favor, pelo amor de Deus, que alguém te traga uma palavra de estímulo, de elogio, de carinho. Você quer, pelo amor de Deus, que alguém te abrace, que alguém te proteja. Você quer, pelo amor de Deus, que alguém expresse admiração e amor por você. Você quer, pelo amor de Deus, ser apreciado. Então eu tenho fome de apreciação. Então qualquer pessoa que me dê um pouquinho de apreciação, eu grudo. A carência faz com que eu pegue e queira aquilo pra mim. Só que o que acontece com a carência? Eu me enfraqueço mais ainda. Porque eu estou ali trazendo algo de fora para tapar um buraco que está dentro. Um buraco que está dentro só é fechado com uma coisa que está dentro. Um buraco externo é fechado com algo externo. Claro que o externo e o interno se conectam, claro. Mas você não vai conseguir resolver um problema num cano de uma parede, lá dentro da parede, sem quebrar a parede e ir até o cano. Você não vai conseguir tirar uma infiltração. Se você quiser, a infiltração tá lá, aí a parede pocou, aí você dá uma raspinha na parede, coloca massa corrida e bota tinta por cima. Vai funcionar? Não vai funcionar. Você vai ter que ir até o vazamento, até o tubo e ver o que está acontecendo. E você tem que trocar o tubo e aí depois você coloca cimento, massa, espera secar, né? Ou seja, espera o tempo daquilo cicatrizar e aí depois você vai dar o arremate da tinta. Mas às vezes a gente quer sanar o vazamento interno, a dor, o choro, a carência, a falta, passando uma tinta por cima, dando uma lixadinha e passando uma tinta. Não funciona. Aquilo vai ficar durante uma semana ou às vezes algumas horas, dependendo do vazamento. Vai funcionar algumas horas, depois vai pocar de novo. Ou vai funcionar alguns dias, dependendo do vazamento, se for bem pouquinho, funciona até alguns meses. Mas depois vai pocar de novo, porque você não
você não resolveu a causa. Você foi apenas na consequência, no que está externalizado. E se você trata apenas o que está externalizado, você não vai resolver o problema. E aí você vai ficar sempre mendigando o amor do outro, precisando que o outro diga para você quanto maravilhosa você é, que o outro lhe supra, que o outro lhe. E isso traz, claro, uma sensação de fraqueza de si mesmo. E cada vez que você faz isso, menos você acredita em você, menos você se valoriza e menos você entende quem você é. Então, para eu fazer um movimento contrário, Fran, o que é que eu faço então? Como é que eu resolvo isso? Então, o que é que eu faço? Eu preciso me transformar e dar para mim o que eu quero que o outro me dê. Se eu quero ser escutada, eu preciso me escutar. Mas eu não me escuto. Eu tô tendo a intuição, eu tô vendo que aquela pessoa não é pra mim e eu vou lá e me relaciono. E acabo me envolvendo. E daqui a pouco eu tô ali sofrendo de novo as mesmas coisas que eu sofri antes, que eu disse pra mim que eu não iria mais passar por aquilo. Aí eu vou e digo sim de novo. Aí o que é que eu faço? Parte de mim diz, tá vendo? Eu não confio mais em você. Tá vendo? Você não tem esse valor todo. É isso mesmo. Você merece sofrer mesmo porque você não se escuta, você não se dá valor, você merece sofrer mesmo. Agora atraia isso mesmo porque é isso que você merece. Aí você começa a brigar com você, aí piora tudo. Porque você briga com alguém que é a única pessoa que existe no universo, tirando Deus, né, mas humanamente falando, que deve te acolher. É isso aí. Ninguém mais tem a obrigação de te amar. Eu sei que isso não é agradável de ouvir. Ninguém tem a obrigação de nos amar. Nem a nossa mãe, nem o nosso pai, nem o nosso marido, nem os nossos filhos. Ninguém tem a obrigação de nos amar. Nem a gente tem a obrigação de amar ninguém. Porque o amor não é uma obrigação. O amor é uma escolha. É um transbordar do sentimento mais nobre e elevado que nós temos na Terra, que é o amor. Se eu acho que eu tenho obrigação de amar a minha mãe, eu não vou amar a minha mãe. Eu vou me forçar. E o amor forçado não é amor. Então, não queira que alguém te ame, não queira que alguém te ame, mas permita que alguém te ame. É diferente, é um outro lugar. Então, permita se amar. Permita ser a pessoa que te elogia, permita ser a pessoa que te acolhe, que está do seu lado, que te escuta. Você tem que ser a primeira pessoa da sua vida, a mais importante. E isso não é egoísmo. É porque se você não for a sua própria referência, quem será? Se você não for o seu farol, se você não for o seu ponto de partida, qual será o seu ponto de partida? O outro? Não. Você tem que ser o seu farol. Você tem que ser o seu ponto de partida. Você tem que ser a pessoa que diz pra você: você é uma mulher maravilhosa. Exatamente como você é. Do jeito que você é. Da forma que você é. E juntas a gente vai aprendendo e ajustando coisas que você quiser no caminho. Mas você tem valor agora, não amanhã. Você tem valor hoje. E eu estou com você para trazer isso para sua vida. E aí, sabe, eu tava pensando, porque tem coisas que até eu tenho que repetir para mim o tempo todo. E uma das coisas é isso que eu vou falar para vocês agora. Dentro do universo, da perspectiva mais elevada do universo, não existem erros, né? Eu já trouxe isso aqui para vocês. Dentro da perspectiva mais elevada do universo, não existem erros. Porque na perspectiva mais elevada do universo, tudo o que existe é uma manifestação divina. É como se tudo o que existisse fosse Deus se expressando através dos humanos, através dos animais, através das leis, através da natureza, através dos planetas, das dimensões. E essa nossa realidade da dualidade, da tridimensionalidade,
ela é bem específica. E a gente aprende uma coisa através do contrário dessa coisa. Eu aprendo o frio através do quente, eu entendo o que é o escuro através do claro, e eu entendo o que é o claro entendendo o escuro. Se eu nascesse no sol e nunca tivesse o sol de meio-dia, eu nasci e o sol nunca saiu daquele lugar, eu não ia entender o que é escuro, o que é entardecer, o que é amanhecer, o solzinho quando ele está nascendo. Eu não ia entender que existe isso. Por quê? Porque eu não ia ter contato com essa experiência. Então, para eu entender o que é claro, eu entendo que existe um escuro, porque eu comparo. No momento que eu comparo, eu compreendo. E aí, por conta disso, a gente acha que tudo para a gente compreender, a gente tem que fazer a comparação. Eu entendo se eu sou boa me comparando ao outro. Eu entendo que eu sou ruim me comparando ao outro. Então eu sempre acho que eu sou ruim. Eu sou ruim porque olha só, eu fico pensando sempre nessa possibilidade. Olha só como eu sou ruim, olha as pessoas ali que estão dando mais certo do que eu. Engraçado que a gente não pensa, não, olha só, tem algumas pessoas que estão num lugar onde eu já estive, que agora eu já posso dar a minha contribuição e dizer, olha, eu consegui. Ou seja, eu também tenho coisas boas. Eu fico pensando sempre no que eu tenho de ruim. E aí, nessa comparação, eu volto para o mesmo ciclo. Eu quero que o outro me supra. Eu quero que o outro me diga o que eu devo fazer. E aí, novamente, eu estou no mesmo lugar, que é, eu não sei quem eu sou. Aí a gente fica nesse ciclo completamente perdido dentro dos relacionamentos. E aí, como eu estava falando, que é isso que eu tenho que repetir para mim, como nesse mundo dual, a dualidade é a experiência para a gente entender a unicidade a partir da dualidade, a gente se perde achando que existe certo e errado, que existe bom e ruim. E a gente aprendeu isso. É até estranho pra gente falar que não existe certo e errado, bom ou ruim. Mas eu falei um pouquinho ontem, na live de ontem, sobre isso, né? Que é tão relativo o que é certo e errado. Depende da cultura, da época que a gente vive, depende do planeta, não. Do planeta também, mas depende do país que a gente está vivendo. Um país é certo uma coisa, outro país é certo outra. E o certo e errado é muito relativo, inclusive de acordo com a nossa evolução e com o nosso nível consciencial. O certo e errado é muito relativo, mas a gente se prende a ele para viver. Em vez da gente se mover para amar, a gente se move para acertar. E por que a gente não acerta 100%? Claro, a gente não vai acertar 100% na nossa perspectiva humana. A gente se pune e se diminui. E aí fica todo mundo se punindo e se diminuindo, querendo que o outro me salve, querendo que o outro me diga, por favor, me diga que eu sou tão boa, porque eu não aguento mais a minha autoexigência. Eu não aguento mais tentar tanto ser perfeito, eu não aguento mais tentar tanto fazer o certo. Eu não estou aguentando mais a pressão que eu estou trazendo para mim mesma de ter que acertar sempre, de ter que fazer sempre melhor e sempre mais. E o que acontece é que a gente parou de viver. A gente está correndo atrás, e literalmente correndo atrás, de acertar, de fazer mais, de fazer melhor, acabou o último dia de vida, pronto, fechou o olho, acabou, morreu. E a gente não viveu, a gente não curtiu, a gente não sorriu, a gente não usufruiu da vida. A gente não amou, a gente não compreendeu o aprendizado das virtudes, que é o pulo, né? Que é a luz, que é desenvolver as nossas virtudes. Então a gente ficou correndo atrás da perfeição, a gente ficou correndo atrás de ser melhor e cada vez melhor, e exigir do outro que seja melhor, e exigir da gente. A gente fica extremo soldado, extremo julgador, extrema dureza, porque a gente precisa chegar num lugar que a gente nem sabe qual é. O lugar dessa perfeição que a gente nem sabe qual é. A gente fica tentando, no nosso inconsciente, se igualar
a algo como Jesus, como Deus, como alguma coisa que a gente acha que é muito elevado, achando que a gente é tão pecador e tão pequeno. E essa auto-rejeição, esse auto-abandono, né? essa sensação de não se amar, que é a falta de amor próprio, faz com que os relacionamentos não funcionem. Então, já que não funciona, eu vou aceitar qualquer coisa. Já que não funciona, eu vou aceitar as pessoas que me dão alguma coisa, pelo menos alguma coisa eu recebo. Eu tenho que me contentar com isso, eu não posso ser tão exigente. E a gente se priva de ser feliz. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que estar aqui nessa relação, eu tenho que ficar aqui nessa relação, eu tenho que fazer funcionar, eu tenho que fazer dar certo, por isso então, para eu fazer dar certo, eu tenho que ensinar para o outro como o outro deve ser. E aí a gente entra no outro erro. Eu acabei de falar que não há certo e errado, mas eu tô falando na perspectiva de fazer algo que não funciona. Né? Se eu quero ir para a direita e vou para a esquerda, significa que essa esquerda não funciona para onde eu quero ir. Então, teoricamente, é o lugar errado para mim, se eu quero ir para a direita. Então, se eu quero um relacionamento que funcione, e aí eu aceito o relacionamento de uma forma que é incompatível comigo, mas eu não quero soltar dele, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou me adequar e me encaixotar para ser o que o outro quer, ou eu vou ter que ensinar para o outro o que o outro deve ser. Nenhuma das possibilidades, nenhuma das duas opções funciona. A gente não funciona. E vocês já sabem disso. Mas a gente insiste. Não funciona você se encaixotar para se encaixar na vida de alguém. Não funciona. Não funciona você querer que alguém se encaixe na sua vida. Você tem que dar conta de amar você como você é, sem querer se encaixotar na vida de alguém. E não dá conta você querer que o outro se encaixote na sua forma de ser e pense como você, e faça como você, e compreenda o que você compreende. Então, claro que é frustrante quando a gente percebe que não funciona, mas só tem duas opções. Ou a gente vai parar e vai afundar em autopunição, em automartírio, em lamúria, em dor, em sensação de fracasso, ou a gente vai respirar um pouquinho, porque às vezes tem que respirar um pouquinho porque a dor é profunda. A gente respira um pouquinho e diz, ok, vou ajustar os passos. Por quê? Porque não adianta, você vai ter que ajustar os passos em algum momento. Eu vou ter que ajustar os passos em algum momento da minha trajetória, seja nessa vida, seja numa próxima vida, em algum momento eu vou resolver isso. Eu vou ter que resolver isso. Então é melhor que eu resolva agora, com carinho, com afeto, no meu tempo, na minha hora. Naquilo que eu dou conta, eu vou acertando os passinhos. Então eu vou entendendo que eu não tenho que ensinar o outro como falar, como se comportar, como fazer, como não fazer. Eu não tenho que ensinar a um adulto o que ele deve fazer como se ele fosse meu filho. Eu tenho que parar de ser mãe do meu marido. Eu tenho que parar de ser filha do meu marido, porque às vezes a gente fica sendo uma ou outra, revezando entre ser mãe e entre ser filha, mas a gente não é mulher. Eu até vou tirar essa palavra esposa nesse momento, porque esposa, muitas vezes a gente se conectou com a esposa, é aquela que cuida como mãe, porque às vezes a gente aprendeu isso de algum lugar. Então eu vou tirar a palavra esposa e vou colocar a palavra mulher. Você tem que ser a mulher do seu homem. Então você tem que tratar o seu homem como seu homem e não como seu filho. E não como alguém que depende de você para tudo. Ou que é alguém que você depende para tudo. Ou para muitas coisas na sua vida que você deveria estar assumindo, que a gente deveria estar assumindo. Então, encontrar e viver o relacionamento que você quer depende de você ser o que você quer primeiro. Você tem que ser a sua estrutura de autossegurança, de autossuporte, de amor próprio, de centramento e estar bem com você. E não sentir a necessidade de mudar o outro. A necessidade de mudar o outro. Eu sei que isso é desafiador, eu sei que isso é desafiador. Mas se você quer ser feliz,
Esse é um dos caminhos que eu conheço. Se você conhece outro, me conta. Porque eu não sei outro caminho de você ser feliz, a não ser você sendo feliz. A não ser você trabalhando a sua própria sensação de ser feliz pelo que você é, pelo que você manifesta, pela sua própria vida. E então, quando você é feliz, você pode compartilhar a sua felicidade com o outro. Mas a gente não pode depender da felicidade do outro para a gente estar feliz. E eu sei também que isso é desafiador. Tanto de cuidar, mas vou aprender a cuidar de mim. Desafio desse negócio aí que ela falou. Então, eu sei, linda. Isso porque, assim, eu falo para muitas pessoas que são curadoras ou que são doadoras, que trabalham com espiritualidade. E a gente tem uma questão em comum. A gente gosta de dar, cuidar. E aí, existe um risco muito grande, né? Além disso que eu falei pra vocês, de dar desmedidamente, acostumar o outro a receber, e aí depois você não consegue receber o que você quer, porque você acostumou o outro a só receber. Mas tem uma outra coisa, algumas coisas. A gente, sem perceber, quando a gente quer cuidar, a gente invade, sem perceber, a gente invade a privacidade do outro. Eu sei que ninguém quer isso. Mas quando a gente começa a cuidar, e achar que a gente, sabe, a gente assume esse lugar de cuidador do outro, a gente, sem perceber, tá dizendo o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que comer, o que o outro tem que falar, o que o outro tem que vestir, o que o outro... A gente começa a dizer o que o outro tem que fazer, e isso é invadir o outro. E aí o outro se fecha e se afasta. E a gente não entendeu porque, meu Deus, eu tô cuidando do outro, eu tô fazendo tudo pelo outro, eu tô dando o meu melhor, eu tô me anulando, eu tô dedicando o meu tempo, a minha energia, todo o meu amor pro outro. Como assim o outro se afastou de mim? Não entendi nada. Mas a gente não tá enxergando. A gente tem tanto amor, é real o nosso amor. A gente tem tanto carinho, a gente quer cuidar, quer botar no colo, a gente quer andar pelo outro, a gente quer viver pelo outro. E aí a gente afasta o outro porque o outro quer viver a própria vida dele. Então eu acabo afastando o amor, entre aspas, por amar demais. É isso que as pessoas falam. Eu amei demais e afastei o outro. Não tem nada a ver de amei demais. Eu usei a sensação de amar demais para acolher de uma forma desmedida e deixar o outro sem a privacidade das suas próprias experiências. Então a gente precisa entender os contornos. Eu tenho o meu contorno. O contorno da minha energia, não só do meu corpo, o contorno, ou seja, os limites do que eu preciso experienciar por mim mesmo. Imagine que você é uma mãe, que o seu filho chora na escola porque não consegue fazer as provas e você vai lá e tudo bem, eu não posso deixar o meu filho sofrer. E você vai lá e responde todas as provas por ele. Todas. Aí ele vai e tem uma dificuldade com os amiguinhos. Aí você vai lá e resolve a dificuldade para ele. Conversa e faz as pazes, você que faz os acordos. E aí o seu filho vai e tem uma dificuldade em qualquer outra área, no trabalho. Aí você vai lá no trabalho do seu filho e resolve. Aí o seu filho está com dificuldade de fazer uma conexão, resolver algo pelo telefone. Você pega o telefone e você resolve. Aí o seu filho está com dificuldade de resolver algo no banco. Aí você vai lá no banco. Quem vai ser o seu filho? Um nada. Ele vai se sentir um nada. Ele vai sentir que ele é incapaz, que ele não tem valor, que ele não sabe fazer nada sozinho, que ele não serve para nada. E você, com toda a plenitude do seu amor, com toda 100%, 200% de boa intenção, vai estar tirando toda a força e todo o poder daquele ser. É assim com os relacionamentos. Você não pode tirar o poder do seu marido, o poder do seu relacionamento, seja com um relacionamento feminino ou masculino, seja você hétero ou homossexual. Você não pode tirar o poder do outro, ser o que o outro é, seja o que o outro seja. Seja o que o outro for. Você não pode tirar esse poder dele. Então você tem que olhar a pessoa como é e dizer,
eu me relaciono com essa pessoa, é compatível com o que eu acredito, com o que eu quero viver? Sim, ótimo, caminhem juntos. Não é compatível? Então, cada um deve ir para um lugar. E você deve compreender que quem você é dentro dessa relação. Porque às vezes o cuidador, a pessoa que gosta de cuidar demais do outro, esquece de cuidar de si. E aí quando percebe que tem que cuidar de si, que é a outra coisa que eu ia falar pra vocês, quando percebe o que é cuidar de si, é como se fizesse 880. Tipo assim, fica egoísta. Tipo assim, egoísta entre aspas, porque assim, agora eu tenho que cuidar só de mim. Eu não vou mais ligar com o que o outro fala, eu não vou mais me incomodar se o outro tá sofrendo, eu não vou mais me incomodar se o outro precisa de algo. Eu nem vou olhar mais pra ninguém, agora eu só vou olhar pra mim. Foi pro outro extremo, não saiu do problema. Eu só troquei um problema por outro problema. Não adianta eu sair do 8 pro 80. Não adianta eu sair do 1 pro 100 ou do 0 pro 100. Eu tenho que encontrar um meio termo, como o Buda disse, o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da estrada que vai nos levar onde a gente quer. Nem o fogo, nem o gelo. Eu tenho que encontrar o caminho do meio, que vai me trazer estrutura, centramento, autoconfiança, empoderamento, discernimento, sabedoria, maturidade, autorresponsabilidade. Esse caminho do meio nem eu vou invadir o outro ajudando em demasia, nem eu vou me fechar dizendo não importa mais o que vocês façam. Se virem, dane-se, não quero mais saber de nada, eu vou cuidar apenas de mim. Não, nem é esse lugar e nem é esse lugar. Eu tenho que olhar para dentro de mim, em primeiro lugar, e entender quem eu sou. O que eu quero ser. Quais são as minhas virtudes? Então, por favor, aproveita. Terminando essa live ou agora, toda live que vocês venham assistir, vocês podem vir com um papelzinho, uma caneta, um papel e uma caneta, porque vocês podem anotar algumas coisas. Então, coloca aí, quais são as minhas qualidades? Você vai pesquisar essas qualidades. E se você não souber, você vai perguntar para algumas pessoas que têm mais intimidade, vem cá, quais são as minhas qualidades? O que é que eu tenho de bom? Pode ser qualquer coisa, pode ser arrumar uma cama e deixar ela linda, maravilhosa, arrumar um quarto que fique dos sonhos, coloca lá. Seja ajeitar a casa, seja cuidar dos filhos, seja ter um coração bondoso gosta de que as pessoas estejam bem, seja ser uma pessoa prestativa, educada, inteligente, uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa, o que for. Coloque uma lista das suas qualidades e observe-se durante o dia. Saia do piloto automático e passe a se observar. Seja o seu observador. Esteja no agora. Esse é o lugar que vai te empoderar. Ser auto-observador. Se auto-observar. Então você vai fazer isso a partir de hoje, de agora. Você vai começar a observar o que eu sinto, o que eu penso, onde é que começou esse sentimento, esse pensamento? Claro, aí você vai falar, Fran, dá muito trabalho. Pois é. Aí pra gente não precisar plantar um pé de manga, pra gente não precisar esperar a semente brotar, pra gente não precisar ficar ali cuidando da semente, a gente vai no vizinho e pede a manga do vizinho. E aí quando o vizinho não tem manga, a gente fica na carência e a gente fica na dependência do outro porque a gente não quer plantar as nossas próprias sementes. Dá muito trabalho. Sim, pode dar trabalho, mas depois que essas sementes derem frutos, você vai estar livre e vai encontrar o seu lugar, o lugar que você tanto quer. Então, tipo assim, não desista de você. Plante as suas sementes e cuide do seu jardim. Afofe a sua terra e adube ela, para que ela fique bem fértil. Que tudo que você jogue de bom dentro dela, que é dentro do seu coração, germine. Então, faça uma lista das suas virtudes. E imprima essa lista e coloque em algum lugar que você veja toda hora. Ou imprima várias, coloque uma no seu espelho, ou no seu guarda-roupa, ou na sua gaveta, ou na sua bolsa, ou no seu trabalho, coloque várias. E toda vez que você perceber algo bom que você faz, coloque nessa lista, acrescente essa lista. Coisas boas que você faz. Faça uma outra lista também das suas invirtudes, daquilo que você não gosta. Pra quê? Não pra você ficar se chicoteando,
para você dizer assim, ok, se uma das minhas virtudes é desrespeito, eu vou focar em respeitar a mim e ao outro. Se uma das minhas virtudes é falar demais, falar, eu vou me policiar. Policiar não é uma boa palavra. Eu vou me observar para poder, quando eu começar a falar, eu silencie e deixar o outro falar. E entender o diálogo entre o que eu falo e o que o outro diz, o que eu escuto, o que eu compreendo, melhorar a minha comunicação. Então eu vou colocar a minha lista de virtudes apenas para eu, na minha autoobservação, e fazendo ajustes no meu dia a dia, para que eu possa cada vez mais me empoderar e lapidando-me, diminuindo essas virtudes, sabe? Até zerar ou o máximo que a gente possa trabalhar nessas virtudes para que elas estejam potencializando as qualidades e não potencializando as virtudes. Então você vai olhar para a sua lista de virtudes e você vai olhar e dizer, ok, isso aqui eu estou fazendo e cada vez que eu fizer eu vou recuar e vou ajustar. Eu não vou me punir, eu não vou me apedrejar, eu não vou me ressentir de mim mesmo, eu não vou me culpar, eu não vou nada de ruim, eu simplesmente vou fazer ajustes amorosos, afetuosos e acolhedores. Quantas vezes forem necessárias até eu ajustar esse campo de virtudes. E claro que isso é a nossa jornada. Todo mundo vai ter, só que o que acontece? Cada vez mais esse campo de virtude vai ficando menor. Não vai comandando tanto a sua vida. E o campo de qualidade vai ficando maior. E vai passar a comandar mais, cada vez mais a sua vida. E quando a gente consegue viver isso e consegue compreender quem eu sou, entendendo o meu valor, o meu espaço, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que me faz os meus olhos brilharem, o que não me faz, quem eu sou lá dentro do meu coração, o meu comportamento psíquico, emocional, as minhas características do meu ego, as minhas características da minha alma, as características da minha divindade. Quando eu vou observando, eu vou compreendendo quem eu sou. Quando eu vou me respeitando, eu vou me compreendendo. Quando eu vou me acolhendo, eu vou desabrochando para quem eu sou. Então sim, é um processo de se autoconhecer, de autoconhecimento. É um processo de auto-observar-se. Então esse é a nossa dica, essa é a nossa treino de casa. Auto-observação. Fazer a lista de virtudes e a lista de invirtudes. A lista de virtudes é para você potencializar e ficar ali, ó, eu sou isso, tudo mais, eu sou. E a lista de invirtudes é só para você ajustar quando ter consciência e ir ajustando quando você vê aquilo acontecendo. Não é para se punir, não é para se culpar. Então você vai fazendo essa reorganização de si mesmo. E mais, quando chegar um comportamento que seja da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua tia, de alguém que você ama, mas que não combina com quem você é, você fala, ok, eu honro a minha mãe, ou eu honro a minha tia, eu honro meu pai, mas eu libero esse comportamento que não encaixa com quem eu sou. Eu não preciso ser igual ao meu filho não precisa ser igual a mim, para eu amá-lo e ele me amar. Eu libero a minha filha completamente, o meu filho completamente ter que ser igual a mim. Que eles sigam o caminho deles e sejam felizes com quem eles são. Eu não preciso ser igual para fazer parte. Então eu me libero de ter que ser igual ao meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô e as pessoas da minha família. Eu posso ser eu e encontrar o meu lugar de amor dentro do meu relacionamento. Eu não preciso encaixar o outro dentro da minha caixa, nem me encaixotar dentro da caixa do outro. Cada um pode ser o que é e se ajustar dentro do que é.